Ontem falávamos bastante, concluímos, né, sobre a ideia do o grande avivamento e da apostasia. E eu queria dar continuidade a partir daí, para a gente não ficar com as incógnitas. Como esse assunto é um assunto muito relevante para o momento que a gente está vivendo, e relevante em qualquer época da história do povo de Deus, uma coisa que a gente aprende sobre os finais dos tempos, antes daquele período que nós classificamos como a grande tribulação, a gente aprende uma coisa muito interessante, que o mundo será dividido em dois cenários. O primeiro cenário é um cenário de apostasia, onde o esfriamento da fé vai ser muito notado e visto por todos. Por isso que a palavra de Deus, ela pontua esse momento com muita precisão. E o outro momento também é um momento de grande avivamento, como ontem, nas horas que houve as interrupções. A palavra de Deus, lá em Atos 2, quando vem o derramamento do Espírito Santo, nós aceitamos como uma profecia pontual, mas ali não é apenas uma profecia pontual. Ela é uma profecia pontual, mas ela é uma profecia também atemporal. Pode ver que nós estamos vivendo sob a direção exclusiva e única da terceira pessoa da Trindade. E é super interessante que, para Deus, o relógio que se começou a ser contado como os últimos tempos, inaugura na criação da igreja, na condução dos apóstolos. E se perdura ao longo desses 2000 anos. Então, no relógio de Deus, os últimos tempos são todos esses parênteses, toda essa janela. Talvez a nossa grande pergunta se dá: por que na história do cristianismo não tiveram tantos momentos de derramamento? E aí é assunto para um outro debate. Mas o que eu queria destacar aqui é que quando for chegando nesses períodos onde o cenário está sendo montado, onde o palco está sendo preparado para que Jesus volte, arrebate a sua igreja e haja ali a manifestação, inclusive, daquilo que a Bíblia fala sobre o fim da perdição. Nesse contexto, nesse grande cenário, além da apostasia, que vai ser uma apostasia, os textos bíblicos, já chego lá, são dramáticos. São esfriamentos conscientes, são posturas de hostilidades contra Deus. Haverá um outro grupo. Qual é esse grupo? É do povo avivado. Qual é esse grupo? É de um povo apaixonado por Deus, de um povo realmente entregue à causa do Evangelho, e pela causa do Evangelho estão dispostos a viverem intensamente em cada momento. Então, esses dois desfechos, ele é claro quando nós lemos as profecias. Vou citar rapidamente. Por exemplo, quando Jesus diz, né, que o Evangelho será pregado em todo o mundo. E depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, não tem como ter uma pregação universal e uma pregação bíblica sem que hajam cristãos devotados e piedosos. Olha que fantástico. Aquele contexto que eu falava ontem, que pelas nossas interrupções tivemos as dificuldades, que eu falava sobre o grande coral que a Bíblia registra lá nas bodas, de uma quantidade enorme de pessoas que foram mortas durante a tribulação. São pessoas que estavam disponíveis a morrer pelo amor de Cristo, em meio a um mundo
perverso, corrupto e apóstata. Mesmo com a figura do anticristo fazendo sinais e maravilhas, esses devotados, eles continuavam amando tanto a causa do evangelho e não se preocupavam de dar as suas vidas como uma oferta de amor. Então, esse contexto do final, e propriamente os 7 anos, serão contextos, ou que antecede os 7 anos, serão um contexto de um avivamento também mundial. Porque quando a gente fala que nos últimos dias haverá apostasia, a gente só acha que só vai ter crente desviado, e que está tudo perdido, e que o povo de Deus não tem mais opção. E essa é uma verdade da apostasia. Mas o contexto desse argumento não é verdadeiro. Por quê? Porque o contexto desse argumento é vírgula, no entanto, entretanto, contudo, haverá um povo apaixonado por Deus, crente nas Escrituras, pregando apenas as Escrituras, fazendo uma obra tamanha em todos os lugares do planeta, numa devoção extrema, numa adoração gigantesca, que ao mesmo tempo alguns se colocarão como objeto de negação e muitos outros como objeto de aceitação. E dentro desse contexto, aí é onde entram as figuras-chave do Apocalipse. Quais são essas figuras-chave? As 2 testemunhas, que Deus levantará, e os 144 mil, que algumas religiões, inclusive os testemunhos de Jeová, o início da sua religião era baseado em que eles eram essas 144 mil pessoas eleitas por Deus, e a gente conhece a história e sabe que nada disso aconteceu, e hoje eles não tem mais nem como dizer que são, porque a própria quantidade de testemunhas de Jeová no mundo são tão grandes que não dão 144. E aí eles precisaram reformular a ideia. Mas o que a Bíblia diz? O que as Escrituras falam? Ela diz categoricamente que serão homens judeus, serão uma quantidade super, 12 mil de cada tribo, e essas pessoas, elas estarão ali fazendo o quê? A obra da evangelização. As 2 testemunhas e os 144 mil judeus separados pelo Senhor serão, eu diria, o time, o staff do último grande avivamento. Isso é obra de Deus para o último desfecho. E então a gente vê um avivamento poderoso e vê uma apostasia. E eu gosto até de ter a ideia de destacar que nos últimos dias vai haver um avivamento poderoso e, por último, uma apostasia que pegará os que não creem no Evangelho e desprezam o Evangelho. A gente geralmente põe num balanço contrário, né? Que vai haver uma grande apostasia, e apostasia de pessoas, e de repente aí tem um avivamento. Não, o panorama é outro. O panorama é outro. Quando a gente vê, é outro. Vai haver um avivamento poderoso, vai haver pessoas sendo salvas, libertas de todos os setores e de todas as religiões, de todos os nichos e grupos sociais, de todas as nações, que mesmo com a presença pessoal do anticristo e de todo o império do mal, não se renderão a eles, e que no meio desse contexto, alguns, ou uma quantidade também significativa, apostatarão. E aí é o contexto, um contexto fantástico. E isso nos faz lembrar aquilo que a Bíblia diz, que o santo se santifique mais e que o ímpio se suje mais, dando essa ideia, né, da divisão. Porque, só para eu até concluir e deixar aqui um desejo para os irmãos pesquisarem mais, olha que interessante. Hoje, com a questão do genoma humano, hoje com a questão dos DNAs,
né, da genética, toda essa tecnologia, e nas últimas décadas nós temos sido beneficiados. Hoje, você pode ver que quando é feito um estudo, olha que fantástico, isso é fantástico. Quando é feito um estudo sobre a nossa origem, qual é a porcentagem da nossa história, de que países realmente somos, ou como a gente sabe que o mundo teve as suas misturas, mas a nossa raça, ela está voltada a que povo? A que etnia? A que nação? Então, quando a gente fala sobre essa questão, e a gente vai um pouco mais para trás, eu ouso dizer que daqui uns dias, muito em breve, eu não digo isso porque isso é uma profecia, eu digo isso porque eu estou fazendo uma citação bíblica. Qual é a citação? Dos 144 mil judeus. Uma quantidade expressiva de cada tribo. Nós sabemos que a herança dos judeus e a herança das tribos judaicas foram perdidas ali na Babilônia. Só sobrou a tribo de Judá. Mas a gente sabe que mesmo ali no contexto da Babilônia, quando o povo de Deus foi para o cativeiro babilônico e sobrou a tribo de Judá, tinham remanescentes das outras tribos ali. E a gente sabe que, de uma forma misteriosa, os avivamentos de alguns monarcas israelitas, muitos judeus de outras tribos se uniram à tribo de Judá, que deram continuidade àquilo que a gente conhece como adoração, como culto a Deus. E depois vem o cativeiro babilônio. Depois do cativeiro babilônio, eles vão lá para Babilônia, depois regressam. Então, se preserva, tanto é que o nome, né, do povo de Israel, a gente chama eles um cognome de judeu. Mas que tribo ele é? A gente não sabe qual tribo ele é. E a gente, inclusive, por essas questões tecnológicas que confirmam o que o profeta Daniel tinha dito, que nos finais dos tempos o conhecimento se multiplicaria, vai ser evidente daqui uns dias, para aqueles que quiserem, claro, possivelmente a sua origem é uma origem egípcia, a sua origem é uma origem totalmente africana, a sua origem é uma origem judaica, e eu acredito que vai chegar uma hora, porque a Bíblia categoriza de forma literal que serão de cada tribo, e a quantidade. Em outras palavras, olha que fantástico, olha que clareza, olha o domínio do Senhor no governo da história. E só para te passar a palavra, foi feito um judeu de uma linhagem muito conservadora, e foi pego um árabe também de uma linhagem muito conservadora, e foi feito os testes de DNA, e se concluiu que eles, em última instância, eram filhos de Abraão. Ou seja, olha como que Deus deixou até os mistérios da ciência para que a gente possa desfrutar, para que a palavra dele seja crida, seja confessada. E uma última coisa que eu me lembrei, Elias e irmãos, qual é o grande pressuposto de um avivamento? Essa é a pergunta-chave. Quando vem o grande avivamento? Porque nós costumamos dizer que quando há curas divinas, está tendo avivamento. Que quando há um louvor explosivo e de uma adoração imensa, há um avivamento. Qual é o grande sinal do avivamento? O grande sinal do avivamento, porque na realidade o avivamento nós não fazemos, quem faz é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Mas uma das evidências que está tendo avivamento é aonde o povo de Deus realmente mergulha na Bíblia. Somente ela passa a ser o livro de cabeceira, é isso aí, pastor. Ela passa a ser o livro de cabeceira, o livro de devoção, o livro de inspiração. E então, quando eu falei sobre esse último grande avivamento, o mundo vai ser dividido em duas turmas, e principalmente o cristianismo. Os cristãos apaixonados pelas Escrituras e devotados pelas Escrituras, que em virtude dessa fé
estarão preparando a sua vida para esse grande momento, e os outros que vivem uma vida e têm a Escritura, em que então já fica a clara evidência de onde possam nascer os apóstolos. Porque o avivamento, ele nasce da palavra de Deus. Ele nasce desse amor e devoção e dessa prática. Então, eu diria que a gente tem visto sinais já do começo de um avivamento. Porque até o povo de Deus tem sido sacudido pela palavra de Deus e tem se tornado apaixonado por ela. Amém. Aleluia, pastor. Esse contexto, né, que foi colocado aí, diante do avivamento e da apostasia, nos faz lembrar da palavra que diz, né, que a luz brilha na escuridão e que as trevas, por maiores que sejam, não podem sufocar a luz. Pelo contrário, né, quanto mais trevas, mais a luz vai brilhar. E aí, diante da apostasia, com certeza, né, esse avivamento, esse despertar aí, vai nos levar a brilhar mais, estar em mais evidência, né? E a nossa responsabilidade será muito maior, né, pastor? Estaremos na janela aí, realmente com os holofotes sobre nós, né? Paixão. Tá ouvindo, pastor? Eu tô. Tá perfeito. Tá. Não tá dando eco, tá perfeito. Ontem, inclusive, ótimo. Eu peço desculpa por causa que ontem o eco me fazia... Eu estava ouvindo muito eco aqui. Então eu falava, ouvia a minha voz e bagunçava a linha de raciocínio, né? Amém. Sobre os 144 mil, né, quando a gente vai ler na palavra, tem outros detalhes também, né? E realmente especifica, além da linhagem, né, como o senhor colocou aí, até a questão de serem virgens, né, que não se casaram, pessoas que realmente estavam guardadas para isso, e nesse momento, né, eles surgirão aí para testemunhar e falar do Evangelho, né? E que cenário maravilhoso, hein? Onde os judeus, né, eu tive um contato bem próximo quando eu trabalhei numa sinagoga, né, ortodoxa, e você vê, já pensou um rabino trazendo, né, profundidades sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. E hoje é tão restrito, pastor, que onde eu trabalhei, todos os computadores que tinham acesso lá, tinha muitos alunos internos lá, né? É tudo bloqueado, tudo com respeito a Jesus. Se você buscar lá a palavra Jesus, Cristo, né? Não sai. É tudo colocado para que eles não tenham acesso. Por quê? Vou falando agora da palavra, quem ama a palavra, né? Mesmo o Pentateuco, quando você começa a comparar com Jesus, o Evangelho, para ele que tem a profundidade assim das origens, né, da palavra, quando ele se depara com Jesus, o despertar, né, para uma conversão é muito forte. Por isso eles tentam bloquear para que eles não tenham acesso, né, a Jesus Cristo. É verdade. E é interessante que o que você está falando, Elias, sobre isso, a gente nota, inclusive, deixa eu dar um dado aqui. Há uma pesquisadora brasileira, se não me falha a memória, da USP, que ela, olha que fantástico esse dado. Ela vem defendendo há algumas gerações já que nós brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, somos de descendência judaica. Eu não sei se você já ouviu falar isso, se os irmãos... Depois procurem nas redes sociais, procurem principalmente em artigos mais rebuscados, como o Google Acadêmico. Ela é uma professora que o que ela comenta sobre essa questão judaica, que quando o nosso país foi colonizado, tem alguns documentários, inclusive, que trata disso.
Algumas décadas atrás, ela tinha apenas alguns acervos de documentos, mas pouquíssimos documentos que comprovavam que a maioria dos... tá bom o som? O som tá bom? Piorou o som? Tá ótimo. Joia? Tá. Então, a maioria dos acervos que ela tinha eram acervos documentais, papéis, etc. e tal, de quando o Brasil foi colonizado por Portugal, nós sabemos disso, né? Aqueles imigrantes que vieram para o nosso país eram, na sua maioria, cristãos. Só que ela, fazendo uma pesquisa histórica, ela se deparou com a seguinte questão, que lá em Portugal, um pouco antes da nossa colonização e da imigração desses portugueses que vieram para o nosso país, houve uma perseguição religiosa muito grande na Europa contra os judeus. E os judeus, como sempre foram perseguidos a sua vida toda e sempre tiveram muitas dificuldades, eles, então, para específico lá em Portugal, eles assumiram uma outra personalidade, que eram chamados novos cristãos. Olha que interessante. Desculpem. Então, os novos cristãos eram famílias judaicas, tradicionais, que para não ficar vivendo aquele embate de guerra e perseguição o tempo todo, como na história eles sempre passaram, você pode ver que nas cruzadas eles sofreram. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas o judeu hoje, quando eles não gostam, como você acaba de mencionar, porque eles têm uma hostilidade ao cristianismo. Eles não têm uma hostilidade ao cristianismo por causa do que Cristo fez, nem do que os apóstolos fizeram, nem por causa do que aconteceu nos primeiros séculos. A ira judaica, na sua grande maioria, nasce por causa das cruzadas. Porque nas cruzadas, ali por volta do ano 1000, um pouco antes e depois, quem não fosse cristão morria, judeu, muçulmano e qualquer outra religião. Então, em nome de Cristo, essa é uma grande marca negativa, né, da Igreja Católica, em que eles levavam as suas cruzes, né, nas suas bandeiras, nos seus escudos, e quem não aceitasse Cristo era morto. Então a pessoa aceitava na má. Então muitos morreram, porque viam que aceitar por uma questão de imposição seria totalmente errado. E na história de um povo que já sofre, é natural que você acabe criando alternativas. Quais são as alternativas? Alternativas de você, muitas vezes, ser um cidadão duplo. Pense você, Elias, eu sei que isso é forte para nós, mas se a gente morta, os nossos pais, avós, a gente escapa de de repente a gente está vivo. Vem uma perseguição assim, o que você faz? Você fala, não, vamos adaptar. Eles adaptaram. Então, eles são chamados novos cristãos. E aí eles vieram, inclusive, eles foram convidados, entre aspas, a virem para o Brasil. Tipo assim, vocês não são família grata, bem grata, persona não grata. Vão para outro lugar. E aí eles aproveitaram e falaram, vamos para o Brasil. E vieram para cá. Só que, como tudo, muitas vezes a gente sabe disso, nós que temos assim uma boa experiência no Evangelho, que não necessariamente os nossos filhos têm a mesma devoção que tiveram os nossos pais na fé. Ou nós. As gerações nem sempre elas se mantêm igual. Né? É natural que haja eu diria, uma oscilação. Né? Então isso acontece com todo o povo, inclusive foi com os judeus. E essa pesquisadora fala sobre isso, que hoje no nosso país a quantidade de judeus, talvez aqui os irmãos que nos ouçam, talvez sejam de famílias judaicas, de tribos específicas, e a gente nem nota isso. E aí fica uma grande colocação, que é uma opinião minha, né? Aquelas profecias que haviam sobre o nosso povo brasileiro, que o Brasil seria o celeiro do mundo, que tem dupla interpretação, celeiro de ser o alimento espiritual, o pão de Deus, e o celeiro de comida, né? Que de fato Deus nos agraciou dessa forma. E por isso que o Brasil é um país que também é tão afetado por pensamentos heréticos.
Porque se realmente isso tudo que essa pesquisadora, essa historiadora diz é verdade, e se diante de tudo isso que a gente vê, desse mover extraordinário na nossa nação, porque uma coisa é fato, o Brasil vive, não digo um avivamento, mas ele vive sinais de um poderoso avivamento. O que acontece na nossa poucas nações do mundo. Se esse contexto for um contexto real, de que muitos de nós somos de linhagem judaica, quem sabe o seu filho, o meu filho, ou seu neto, os nossos netos, possam fazer parte desse time seleto, do grande e último avivamento. E olha que honra que é poder ser que, mesmo que nada disso fosse verdade, nós como gentios alcançados seríamos protagonistas debaixo dessa liderança. Porque o texto bíblico lá em Apocalipse fala que Deus separa eles. E há uma quantidade enorme de pessoas que aceitam essa liderança. É coisa do Espírito Santo. E supondo que sejamos de uma linhagem judaica, olha que honra será saber que de repente alguns dos nossos filhos podem ser protagonistas nessa obra tão linda. Então, eu não sou especialista tanto nesses assuntos, mas o que mais me apaixona é saber que realmente o nosso Deus é o Senhor da história, Ele reina sobre tudo, e nós somos o bom perfume de Cristo, e quem sabe nós, pastores, e aqui fica uma palavra de ânimo aos que são ministros e de desafio. Olha a honra que Deus nos deu de prepararmos, quem sabe, as últimas gerações para a grande colheita universal do planeta. É uma honra indescritível. É um privilégio ímpar na nossa vida. Amém. Glória a Deus. O Evangelho realmente é boas novas, né? Diante de tudo que nós vivemos, passamos, nós sabemos que o nosso Deus, ele opera no meio do caos, né? Na verdade, para Deus não existe o caos, né? O caos é para nós quando a nossa fé fraqueja, quando nós fazemos como Pedro, né? Olhamos para a tempestade, para as ondas, e aí nós afundamos. Diante da escatologia, né? Muita gente olha somente para o vento, para as ondas, e não olha para Cristo que está à frente, né? E acho que essa passagem aí com Pedro, caminhando sobre as águas, nos dá um norte, né? Diante do nosso olhar para as profecias, para aquilo que Deus tem. Pedro desceu olhando para Cristo, caminhou sobre tudo isso, né? Mas no momento que ele olhou para as intempéries, né? O vento, o mar, ele afundou. E diante desse nosso papo aqui, pastor, eu vejo esse olhar para Cristo, né? Que há sempre esperança para a igreja, para aqueles que confiam em Deus, e realmente saber para onde estamos indo. E isso, como diz a palavra, né? O perfeito amor lança fora o medo. E esse amor por Deus, por Evangelho, diante de um cenário, né, que a gente, só de imaginar aqui, já provoca os mais profundos medos, né? O anticristo dominando, o Evangelho sendo proibido de ser pregado. Puxa, vai vir a marca da besta. Quem não tiver essa marca não vai poder comprar alimento. Tantas outras coisas, né, que traz aí um aperto, né, para o povo de Deus, mas para quem está olhando para Cristo, realmente, no meio desse caos, né, de tudo isso, o Evangelho continuará sendo pregado, porque o pastor das ovelhas, né, o sumo pastor, ele não nos desamparou, ele está diante de nós. Eu queria fazer uma consideração. Como você falou, tudo depende da forma que olhamos. A gente não pode negar a realidade da vida, né? Crer em Deus não é fé simplista. Eu costumo usar essa expressão. O Evangelho ele é simples, mas ele não é simplista. Pode ver que tudo que Deus faz, ele é bom, é agradável. Na simplicidade do Evangelho, e não no simplismo do Evangelho, manifesta a glória de Deus e a excelência de Deus. Pode ver que o nosso Salvador nasce numa manjedoura. O trono dele é a cruz. Pastor, tá tão gostoso aqui que eu não queria perder a qualidade do áudio, estava perdendo um pouquinho, mas pode retomar aí.
Então eu estava dizendo o seguinte, que eu queria fazer uma consideração que lembrei. Tudo depende da forma que olhamos. E no que se diz respeito ao Evangelho, também é assim. Porque pode ver que o que Deus faz até na simplicidade é extraordinário. Isso que várias ideias nossas materialistas. Deus pode nos abençoar muito na simplicidade. O simplismo remete à ideia da mediocridade, mas a simplicidade remete à ideia das coisas mais normais da vida. A beleza, como eu disse, da manjedoura, da cruz. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente menciona, né, esse período de acerto de contas, que é o juízo, não deixa de ser, a gente perde muito. Por quê? Quando nós, por exemplo, pintamos um quadro sobre os finais dos tempos, e eu não quero culpar aqui as correntes, quando a gente tem um quadro pintado sobre os finais dos tempos, pode, principalmente nós, em teologia, existem alguns desenhos que alguns irmãos fizeram sobre o quadro dos últimos tempos, é extraordinário. Ali, qual que é a leitura inicial? Ali é uma demonstração de piedade, de amor e uma demonstração de entrega à palavra de Deus. Esses irmãos, eles são protagonistas nessas deduções teológicas. E aí, esse quadro que é estabelecido, que é o quadro dos irmãos que montaram, né? Nós vamos fazer assim, queridos. Eu já tinha acertado com o pastor aqui, nosso pastor Raimundo. Então, amanhã nós vamos encerrar essa série aqui. E hoje à tarde, eu com o pastor, nós vamos gravar aqui o finalzinho. E amanhã a gente coloca para vocês, tá bom? Que Deus abençoe aí. Obrigado pela sua companhia, de estar conosco. E nós vamos fazer de uma outra forma, né? Hoje Deus abençoou, que foi bem, né? No começo deslanchou aqui, eu fiquei até quietinho aqui sem falar nada, só curtindo com medo de cair o sinal novamente. Mas nós vamos retomar nos bastidores aqui e amanhã, né, às 10 horas, a gente transmite para vocês aí. Pastor, aqui sobrou um tempinho aí para eu se despedir. E a gente faz nos bastidores para amanhã colocar à disposição da igreja. Ótimo. Querido pastor Elias, Ana, todos os irmãos do TBC Tá Bom e que nos ouvem, eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês. A gente vai dar continuidade nessa linha de raciocínio. E assim, estamos aqui em Ferraz de Vasconcelos, sou da Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. Temos uma página, né, no Face chamado Batista Missionária e também um canal no YouTube com o nome da nossa igreja. Você procurando lá tanto a Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos ou o meu nome, pastor Raimundo Alcântara Menezes, tá bom? Amém. Obrigado, pastor Elias. Obrigado, irmãos. Amém.